Questão número 1. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. A. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover assistência médica necessária, essa poderá ser prestada em outro local, somente mediante autorização do juiz da vara de execuções penais responsável pelo estabelecimento. B. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado, sendo o ensino de primeiro grau facultativo, integrando-se no sistema escolar municipal, devendo ser reduzida a pena do preso ou internado que optar pelo estudo. C. Assistência ao ingresso consiste na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimentos adequados, pelo prazo de 6 meses, podendo esse prazo ser prorrogado no máximo por 2 vezes, sendo comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção do emprego. D. Fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos seus réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares sem recursos financeiros para constituir advogado. Vamos lá, vamos olhar alternativa por alternativa, porque a melhor maneira de estudar é saber nos erros que a banca coloca. Não adianta você saber apenas a questão certa. Então vamos direto para a questão número 1, na letra A. Por que a letra A está errada? Porque na letra A, lá, na tela está falando, mediante autorização do juiz da vara de execuções, não é autorização do juiz, é autorização da direção do estabelecimento. Então esqueça a autorização do juiz. Tá vendo? Pegou o artigo 14, copiou ele certinho e mudou só lá quem dá autorização. Mudou só o finalzinho dele. Então por isso a gente tem que ler a lei várias e várias vezes. Tenta ler pelo menos uma vez por semana toda a lei de execução penal até o dia dessa prova. Vai ter pelo menos umas 5 questões, então você tem que ler várias vezes. E na letra B, qual que é o erro da letra B? Que falou que ali o primeiro grau tá lá, ó, é facultativo. Não, ensino de primeiro grau é obrigatório. Tá lá no artigo 17, olha lá, ensino de primeiro grau será obrigatório. Copiou o artigo 17, copia e cola, só tirou a palavra obrigatório e colocou uma facultativo. Tá vendo? Isso aí é pegadinha da banca. Por isso tem que ler e prestar bastante atenção. Não adianta ler correndo. Muita gente vai começar a ler, vai estar certo. Mas se não ler tudo, o erro pode estar geralmente lá no finalzinho, tá? Geralmente é isso que essa banca gosta de cobrar. E a letra C falou prazo de 6 meses, mas não é 6 meses, é 2 meses, tá, gente? É 2 meses, não é o prazo de 6 meses. Tá lá no artigo 25 aí na tela, artigo 25. Prazo de 2 meses e prorrogação apenas uma única vez. Aí a questão falou que é 2 vezes, não. É uma única vez, tá, gente? Uma única vez para ser prorrogado. E a letra D? A letra D é um copia e cola do artigo 25. Tá exatamente no artigo 25, colocaram aí na letra D. Tá, gente? Foi um copia e cola. Banco vai fazer... Todos aí foram copia e cola. Sempre mudou uma coisinha. Outra dica que eu te dou, números. Viu na letra C aí? 2 meses trocaram. Os 6 meses trocaram. Ou seja... número tiver na sua lei, marque todos eles, decore todos eles, que isso é fácil. Só que o texto é exatamente igual e troca um número só, a questão já fica errada, tá? Número adora cair na banca, tá? Então vamos aqui, gabarito letra D. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Um grupo de presos com o intuito de subverter a ordem e a disciplina no estabelecimento penal incita os outros presos a se rebelarem. Nesse sentido, de acordo com o que estabelece a Lei de Execuções Penais, qual medida sancionatória deverá ser aplicada aos presos que incitaram a rebelião? A. Deverão ser aplicadas coletivamente as sanções previstas para o cometimento de falta grave. B. Deverá ser aplicadas sanções de recolhimento em cela escura e individual. C. Deverão ser aplicadas coletivamente as sanções previstas em legislação local para o cometimento de faltas médias.
D. Deverão ser aplicadas individualmente as sanções previstas para o cometimento de falta grave. Questão aqui do Instituto AOCP de 2017. Vamos lá, 5 segundos. Vamos lá, pessoal. No artigo 45 fala que é vedada as sanções coletivas. Se você sabe disso, então você já notou que a letra A está errada. A letra A está falando coletivamente. A palavrinha coletivamente já deixou a letra A errada. E a letra C também tem coletivamente. Olha aí que eu deixei de vermelho aí no quadro. Coletivamente. Então não pode ter sanções coletivas. Então já está errada a A e a C. E a letra B nem tem falando disso aí no artigo 45, nem no 50, porque a letra C também tem um erro. Falou faltas médias. Não. Neste caso aqui seria falta grave. Veja o artigo 50 aí. Ó, comete falta grave quem incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Também é grave. E a única alternativa que está falando de uma falta grave aí é a letra D. Então, letra A está errada por causa do coletivamente, a C também está errada por coletivamente e porque colocou falta média, e a letra D nem existe aí no artigo 45 nem no 50. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Questão número 3. À luz da Lei 7.210 de 1984, que disciplina a execução penal, assinale a alternativa correta. A. Em relação ao trabalho interno, a jornada não será inferior a 4 e nem superior a 8 horas semanais. B. São recompensas regidas pela Lei 7.210 de 84 a concessão de regalias e o elogio. C. Considera-se egresso para fins da Lei de Execução Penal ou liberado definitivo pelo prazo de 6 meses, a contar da saída do estabelecimento. D. Ao ingresso poderá ser concedida assistência, que consiste em alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado e pelo prazo de 3 dias. No trabalho externo, o número máximo de presos será de 15% do total dos empregados na obra. Vamos lá, novamente olhando alternativo por alternativo. Na letra A, qual que é o erro? Falou que é de 4 a 8 horas semanais, porém de 6 a 8. Isso que fala o artigo 33. Tá vendo? Questões do Instituto AOCP, viu que essa questão aqui é atualizada de 2019. É copia e cola de um artigo. E como eu falei na questão anterior, sempre o número. Guarde os números. Número é fácil, copia toda a frase, todo o artigo certinho e troca só o número, vai ter errada. Então desconfie das questões que tenham número. E a letra B está certíssima, segundo o artigo 56. São recompensa, o elogio e a concessão de regalia. Igualzinho ao artigo 56. Viu? Copiou e não mudou nada. Porém, lá na letra C, fala que o prazo é de 6 meses, mas o prazo é de 1 ano. Esse foi o erro, tá vendo? O erro, novamente, aqui no Instituto AOCP, foi trocar o número. Colocou a frase certa, colocou o artigo certo, mas trocou um número. É 1 ano, não é 6 meses. E na letra D, também trocou novamente um número. Olha lá. O ingresso poderá ser concedido assistência que consiste em alojamento, alimentação, em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. 2 meses. Aqui trocou o ano e trocou em 2 meses. Por quê? Colocou 3 dias, mas é 2 meses, tá? E a letra E, no trabalho externo, o número máximo de 10%, gente. 10%, não é 15%, tá vendo? Trocou muito o número. O Instituto AOCP adora número. Lembra disso? Questão aqui de 2019. Gabarito, então, a letra B. Questão número 4. De acordo com a Lei de Execução Penal, assinale a alternativa que indica corretamente qual tipo normativo que poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. A. Legislação local. B. Legislação federal. C. Legislação nacional. D. Legislação transnacional. E E. Legislação internacional. Essa questão aqui atual de 2019, que está querendo saber qual o tipo normativo que poderá estabelecer as normas complementares para o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto. Ou seja, então norma para regime aberto está lá no artigo 119. Ó, legislação local poderá estabelecer as normas complementares para o regime aberto, tá, gente? Então, regime aberto, legislação local. E deixei uma pequena revisão aí para vocês também na hora dessa prova. Ó.
Casa de albergado é regime aberto. Colônia agrícola é o semiaberto. Cadeia pública é o provisório. Penitenciária é o fechado. Lembre disso aqui na hora da sua prova, também pode cair muito na hora da sua prova, tá? Nosso gabarito então que é a letra A, baseado no artigo 119. Questão número 5. De acordo com a Lei de Execução Penal, é correto afirmar: a monitoração eletrônica somente poderá ser revogada se o acusado ou condenado praticar falta grave. B. O condenado deverá ter cuidado com o equipamento eletrônico de monitoração, que poderá ser removido no interior da residência em que for cumprida a prisão domiciliar. C. A violação dos deveres decorrentes da monitoração eletrônica acarretará, obrigatoriamente, a regressão de regime do apenado. D. O estabelecimento de monitoração eletrônica será exclusivo para a determinação do cumprimento da pena em regime aberto. E. A fiscalização da saída temporária de regime semiaberto poderá ser definida por meio da monitoração eletrônica. Vamos lá, a letra A falou lá que só pode revogar a monitorização eletrônica somente quando tiver tido falta grave. Mas não é somente quando falta grave, existem outros casos. Isso que fala o artigo 146. Um dos casos seria quando se tornar desnecessária ou inadequada. Outro caso seria quando se o acusado ou condenado violar os deveres que estiver sujeito durante sua vigência. E também temos a falta grave, mas não é somente ela. E alternativas com palavras como somente, jamais, nunca, são palavras muito fortes. Essas palavras geralmente tá errado, porque na lei geralmente tem outras brechas, então não vai somente, jamais, nunca. Geralmente, na maioria dos casos, vai estar errada essa questão, tá? E a letra B, qual que é o erro da letra B? Que fala que o equipamento de monitoramento pode ser removido. Não, ele não pode ser removido. É o que está falando lá no artigo 146, que está aí na tela para vocês. Olha lá. Ele não pode abster-se de remover, ou violar, ou modificar, ou danificar. Ou seja, ele não pode remover. Ele também falou que pode remover dentro do domicílio. Não, não pode, tá? E a letra C? A letra C está falando que obrigatoriamente, palavras obrigatoriamente, como eu falei, que tá lá, cai no caso jamais, o nunca. São palavras fortes. Mas lá no artigo 146 fala que poderá, a violação de deveres decorrentes da monitorização eletrônica acarretará, ou seja, poderá a regressão do regime do penado. É o que está lá no artigo 146. Dá uma lida aí, com outras palavrinhas, mas a mesma coisa. E a letra D, a palavra exclusivo. Não falei que exclusivo, jamais, somente, são palavras fortes? Novamente está errada lá. Letra D está errada. O estabelecimento de monitorização eletrônica será exclusivo? Não. Vamos direto então para o artigo 146 novamente. Ó. Olha lá. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitorização eletrônica quando autorizada a saída temporária de regime semiaberto. Então já não é exclusivo o que tu falou lá. Quando determinar a prisão domiciliar, tá vendo? Existem outros casos. Não é regime também aberto, é regime semi-aberto que está lá no artigo 56. Viu os erros que está tendo aí? Toda questão tem um artigo respondendo ela. Então você vai ler o quê? A lei seca. Para você passar nesse concurso, você tem que ler muita lei seca e fazer muita questão, tá, gente? Lei seca e questão. Lei seca e questão você passou na sua prova. Porque a letra E é exatamente lá o artigo 146 também. Não copia e cola, apenas copiou e colou. Tá certinha a letra A, é de acordo com o artigo 146. E outra, os artigos que eu estou colocando aqui nesse vídeo, marque aí na sua lei de execução penal, porque as bancas costumam repetir os mesmos artigos. Mesmo sendo questão de outra banca aqui, uma banca costuma copiar o mesmo artigo que a outra já cobrou também, tá? Então, preferência, o artigo que a mesma banca da sua prova que está cobrando. Segunda preferência, os artigos que as outras bancas vêm cobrando. Geralmente elas cobram os mesmos artigos. Lembra-se sempre disso. Então, nosso gabarito aqui é a letra E. E tem um vídeo aqui no canal que eu falo como acertar aquelas questões que a gente não sabe. Lá fala esse macetinho do nunca, jamais, exclusivo, aqui, ó. Aqui, só com esse macetinho, ó, você eliminaria a letra A, que tem somente, eliminaria a letra D, que tem exclusivo, eliminaria a letra C, que tem obrigatoriamente,
Você ia ficar em dúvida entre a B e a S. Se não soubesse a lei, nunca tivesse lido esse artigo, você ficaria apenas entre duas alternativas, tá vendo? Com ajuda demais isso. Então não deixe de ver lá como acertar aquelas que você não sabe. Vai lá no início do canal, na parte lá, como ganhar mais ponto, vai ter esse vídeo lá. Então gabarito aqui, letra B. Letra E, não esquece não. Questão número 6. De acordo com a lei de execução penal, é correto afirmar: A. A assistência educacional do preso e do internado deverá ser feita, preferencialmente, na modalidade à distância. B. O preso e o internado que participarem dos projetos de ensino deverão assegurar a obtenção de proficiência mínima nas matérias cursadas, sob pena de falta administrativa. C. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. É vedada a delegação ou qualquer tipo de participação de entidades privadas nas atividades educacionais das unidades ou estabelecimentos prisionais. A instrução escolar de ensino de primeiro, segundo e terceiro grau é objetivo específico da assistência educacional prestado ao preso ou internado. Vamos lá, na letra A, fala que a educação à distância será a primeira alternativa, ou seja, preferencialmente educação à distância. Porém, não é isso que fala a lei. Segundo o artigo aí, fala que incluirão a educação à distância, ou seja, falou que vai incluir ela, não falou que era preferencialmente ela. Este que é o erro da letra A. E na letra B fala que se tirar a proficiência mínima no curso, você vai ter uma pena de falta administrativa. Mas não é isso que ocorre, gente. Quando você está lá com um grau baixo de aproveitamento, ou seja, uma proficiência mínima, menos da proficiência mínima, o que vai acontecer? O seu benefício vai ser automaticamente revogado. É isso que vai acontecer. Está lá no artigo 125, deixei na tela aí. E tudo que eu estou falando aí, as partes mais importantes, eu estou grifando de amarelinho nessa parte, nesse quadradinho azul, e estou grifando de amarelinho os importantes. E lá estou grifando de vermelho aí, na questão, o que está errado nela. E na letra C não tem nada de vermelho, então está totalmente certa. A letra C é o artigo 19, ou seja, a letra C é copia e cola do artigo 19, então está totalmente certa. E a letra E é vedada a participação de entidades privadas? Não, não é vedada a participação de entidades privadas. Está lá no artigo 20, olha lá, entidades públicas ou particulares. Entidades particulares, a mesma coisa, entidades privadas. Então tá errada essa letra D. E a letra E, qual que é o erro da letra E? A letra E fala lá que é a instrução escolar de ensino de primeiro, segundo e terceiro grau. Não, é apenas ensino de primeiro grau que é obrigatório, tá, gente? De primeiro grau. Então o objetivo específico dele é no ensino de primeiro grau. Então já vai marcando sua lei aí, todos esses incisos que está aí na tela, todos esses artigos que estão aí na tela, que tem muita chance de cair novamente no seu concurso. E se está gostando de vídeo, gente, inscreva no canal. Por quê? Já coloquei aqui simulado de graça para vocês. Estou colocando questões comentadas. Tem questões aqui que você não acha em canal nenhum. Então, estou colocando várias coisas. Toda semana tem questão comentada. Toda sexta-feira tem um simulado novo. E você vai perder isso. Ou seja, inscreva aí que vai ser um benefício ótimo para você. Toda semana, coisa nova. Toda semana, mapa mental. Então, vou fazer um mapa mental diretamente para o seu concurso da GPEM também. Vou publicar aqui semana que vem. Pode me cobrar. Vamos agora então para a questão número 7. Não esqueça de inscrever no canal, tá? Questão número 7. De acordo com a Lei de Execução Penal, assinale a alternativa que indica corretamente que órgão possui incumbência de estimular e promover a pesquisa criminológica. A. Ministério Público. B. Juízo da Execução. C. Conselho Penitenciário. D. Departamento Penitenciário Local. E. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vamos lá, essa questão aqui é super mega fácil. Está lá no artigo 64. Criminológica lembra política o que? Criminal. Então vamos lá. O que fala o artigo 64? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no seu exercício das suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe
Estimular e promover a pesquisa criminológica. Então, lembrou, criminológica, você vai lembrar de política criminal. E nosso gabarito aqui é letra E. Viu como que é fácil? Se você decorar os artigos, você vai acertar todas as questões, tá? Faça muitas questões, você vai estar sempre revisando os artigos principais. Mas não esqueça de ler a lei seca. O principal motivo você quem passa no concurso é porque lê muita lei seca. Não precisa ler todo dia, pelo menos uma vez por semana você lê na lei, ela vai estar bem fresquinha aí na sua cabeça, tá? Vamos agora para a questão número 8. Questão número 8. De acordo com a lei de execução penal, é correto afirmar: A. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. B. A critério do gestor da unidade, poderá ser destinado no estabelecimento prisional um local apropriado para os cultos religiosos. C. A assistência religiosa será prestada aos presos e aos internados como forma de ressocialização e como um indicativo para a progressão da pena. D. A posse de livros de instrução religiosa somente será permitida nos locais próprios para os cultos religiosos. E. Atividade religiosa com liberdade de culto será obrigatória, integrando-se no sistema de assistência social. Vamos lá, a letra A em copia e cola do artigo 24, que você tem que decorar o quê? Que nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de culto religioso. Isso cai bastante, se despenca em prova e você não pode errar, tá? Guarde bem, nenhum vai ser obrigado a participar de culto religioso. Porém, na letra B tem um errinho lá, que falou que esse culto é que poderá haver um local para esse culto religioso. Não, não é poderá haver, não é assim não. Deverá, haverá. Então vai ter um local, não importa, vai ter, não é o poderá. Porque quando você fala poderá, pode ter ou pode não ter. Não, tem que ter um local para esse culto religioso, tá? Por isso que a letra B está errada. E na letra D tem a palavrinha somente, quando eu falo somente, jamais, nunca, exatamente, geralmente, alternativas com essas palavras estão erradas, que é o caso aqui novamente. Ou seja, a posse de livro não é somente no local do culto. Ele pode ter lá, pode ter a posse, levar para a cela, levar para não sei o que. Ele pode continuar com ele, a posse é dele, não é só naquele local não. E a letra E falou que a atividade religiosa com liberdade de culto será obrigatória. Não, gente, já viu na letra A. Não é obrigatória. Ou seja, nenhum preso ou internado será obrigado a participar de culto nenhum. Então você tem que lembrar, vai ter o local? Sim, já vai ter o local. Já vai ter o local. E nesse local você vai ter lá seus livros religiosos, a Bíblia, por exemplo. Você não precisa usar somente naquele local. Então você tem que saber isso para a questão. Que vai ter um local, ninguém é obrigado a participar e você pode carregar sua Bíblia aonde você quiser ou qualquer outro livro religioso, tá? Então o nosso gabarito aqui é a letra A. Questão número 9. De acordo com a lei de execução penal, assinale a alternativa que indica corretamente qual tipo normativo que poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. A. Legislação local. B. Legislação federal. C. Legislação nacional. D. Legislação transnacional. E E. Legislação internacional. Então, segundo o nosso artigo 119, a legislação local que poderá estabelecer as normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Está lá no artigo 119. Viu como é fácil? Com apenas um artigo eles fazem lá uma questão que quem não leu a lei seca vai errar. Quem não fez questão vai errar. Quem não é inscrito no canal também vai errar. Então se inscreve se você quer acertar na hora dessa prova. Eu continuarei colocando mais questões aqui de execução penal. Basta você deixar seu like aí. Terão 100 likes aqui no vídeo, mais questões, mais um vídeo dessa matéria para vocês, tá? Mas não esqueça, inscrito no canal, tá?